Olá meus caros, como estamos? Hoje eu vou apresentar um jogo aqui muito interessante para vocês, um jogo que eu conheci há pouco tempo, mas o personagem eu já tinha visto ele há uns anos atrás, tá? Antes disso, curta, compartilhe e siga o canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Qual que é o lance aqui, gente? Hoje eu vou apresentar um jogo chamado GG no Kitaro, do PS1. Só que o personagem, esse Kitaro, eu já tinha visto ele no Super Nintendo, num jogo do Super Nintendo, tá? A diferença desse aqui para o do Super Nintendo são as vozes e o cenário que é passado para um jogo de PS1. Por mais que seja um gráfico meio retrô, mais com retropixels e coisas do tipo, ele é muito bacana, cara. E eu acredito que tenha envelhecido como vinho o jogo, tá bom? Por ser um jogo do PS1, a gente pode comparar o jogo aí a outros jogos, igual do Sega Saturno e de outros consoles que focam mais no retropixel. Mesmo os jogos da Marvel vs Capcom ou Marvel vs Street tem muito foco aí no retropixel aí. Os jogos da Capcom, a maioria deles são retropixel, tá bom? Os arcades e coisas do tipo. Aqui, gente, a gente vai contar a história de Kitaro, que é um personagem que anda com uma múmia, um olho mumificado. Não tem certeza que se é a reencarnação do pai dele, tá? Ele se junta a outros yokais que vai caçar yokais malignos. Geralmente são demônios, vampiros, coisas do tipo. Tem os vampiros chineses e tem o Drácula, tá? O Kitaro aqui faz referência a um herói japonês chamado Momotaro, que ele desempenha praticamente o mesmo papel que Kitaro. O Momotaro faz referência aí ao irmão mais velho da família, né? A figura masculina do irmão mais velho, tá bom? Que vai caçar os demônios e espíritos malignos. Gente, a cultura japonesa tem muito dessa ideia de caçar espíritos malignos, espíritos que fazem meio que possessão, meio que criam um encosto ali nas pessoas, e eles meio que fazem uma purificação no local, entendeu? E eles têm esse quesito de purificação, essas coisas todas, tá? E quanto mais for purificado, melhor ser a pessoa, assim. Eu acredito que seja mais ou menos isso, não tenho certeza. Outra coisa interessante também é que na cultura de lá, no Japão, que as figuras meio assustadoras, elas usam o tom de branco. E o tom de branco na cultura japonesa se referencia à morte, diferente daqui, entendeu? Aqui é a morte referenciada ao negro, essas coisas todas assim. Lá é o contrário, é o branco. Eu até tenho que entender por que é isso, mas eles costumam referenciar algo assustador à cor brancas assim, tá? Então Kitaro vai caçar os demônios e yokais que ficam na região do seu país, né, na pequena ilha onde ele vive, e ele vai lidar com muitos obstáculos, cara. E assim, outra referência também da história de Jiji no Kitaro é que faz menção aos teatros de rua, teatros de bonecos que mostram muito do folclore aí do Japão, esses demônios, yokais e coisas do tipo, tá bom? Cara, o jogo, do pouco que eu joguei, eu achei ele incrível. As vozes dos dubladores, os clássicos dubladores japoneses que são incríveis, tá? As animações são incríveis do jogo, o cenário é muito bacana, lembra até um pouco Metal Slug, tá? Até porque o personagem não bate, ele atira com as forças dos espíritos lá da múmia, né? Que vive no cabelo dele, que é tipo uma múmia menor com um olhão grandão, tá? E ali ele dispara as forças espirituais contra os yokais, tá? Ele na verdade é um caçador de yokais, assim, Kitaro, tá bom? E cara, o jogo não é fácil, tá? Ele não é fácil, mas ele não perde a sua, vamos dizer assim, a sua beleza por ser difícil. Não, o jogo tem uma própria mecânica de como funcionam os seus combates. Lembra muito aí o Cuphead, o personagem que atirava bastante, tinha fuga, né? Tinha essas formas de poder sair aí do tiroteio para não ser pego, né? Mas, e outra coisa interessante é que as
as animações, tem as skins dos inimigos que são incríveis. Geralmente é pessoas que pode ser monges ou outros espíritos, assim, entendeu? Então tem muita representação aqui do folclore japonês, tá? E cara, ele é um shooter de plataforma, que quer dizer o seguinte: você vai explorar e a forma de combater os inimigos atirando com a força espiritual, beleza? Tem muita referência aqui dessas criaturas. A arte do jogo é incrível e eu recomendo demais vocês darem uma olhada com paciência, tá bom? Até porque pra você ir jogando assim, de boss em boss, existe aí uma mecânica certa para poder ser usada contra os inimigos maiores aí do Kitaro, beleza? Então assim, cara, me lembra muito Caça-Fantasmas e coisas do tipo, só que na versão aqui é a versão japonesa, tá? Então é mais ou menos isso. Eu me diverti bastante, tem até que dar uma olhadinha melhor no jogo para ver como é que ele funciona mesmo, né? Porque geralmente a primeira fase são as mais fáceis do jogo, tá bom, gente? Turma, por enquanto é isso, eu agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o canal e se inscrever também, tá? Eu preciso dessa força aí de vocês, beleza? Aquele abraço e até mais.